Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Como tem sido aí o dia de vocês? Boa noite. Estarei fixando aqui, né? Oi, nossa pastora querida, pastora Rose já entrou. Eu já vou estar chamando ela. E hoje nós estaremos falando aí sobre os inimigos. Os inimigos mandam presentes. Cuidado com a nossa querida e maravilhosa pastora Rose. Já estarei chamando ela aqui agora, para a gente já dar início à nossa live. Vamos esperar aí nossa pastora chegar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E para você que está chegando agora, que não participou conosco, nós estamos, né, nessa live aí que tem o título Põe em Ordem a Sua Casa e 3 subtítulos. Oi, pastora Rose, Deus abençoe, boa noite. Olá, boa Como você tá noite, um beijinho para linda? Você tá muito você. linda, maravilhosa. Tá linda? Essa minha Tô pastora é muito Pietra linda. aqui, viu? Você é linda, né? Pietra. Pietra Maravilhosa. disse que ia fazer uma maquiagem para ficar bonita. Eu falei, tá bom, então faça aqui. E perfeito, tá linda demais, maravilhosa. Boa noite. Aí, como eu estava falando, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, que teve o título, né, que põe em ordem a sua casa, e foi dividido em 3 subtítulos, que semana passada nós falamos sobre estabelecendo prioridades. Hoje nós estaremos falando sobre os inimigos mandam presente, cuidado. Todo mundo ficou animado com esse tema, com esse assunto, todo mundo Que é ficou um tema, né? esse tema. E no próximo sábado, viu? Você que está chegando aí agora, não pode perder. O próximo sábado, já vai anotando na sua agenda. Herança ou legado, que você vai escolher. Então, assim, pastora Rose, Deus já falou demais, muito ao meu coração, através da sua vida. Eu tenho que louvar a Deus, porque Ele te usou e continua te usando aí, trazer essa palavra edificante, maravilhosa, que só tem a somar e edificar nossas casas, nossas famílias. E eu louvo a Deus pela sua vida. E nós estaremos, né, começando a live agora. Antes de começar, eu vou apresentar, né, para quem não conhece, essa aí é a pastora Rose, maravilhosa, abençoada, esposa do meu pastor lá da minha igreja, Batista Ebeneze. E nós estamos juntos aí no Ministério de Casais, tentando aí ser canal de bênção na vida dos casais, né? Então, nós estamos aí à disposição de todos vocês, a nossa igreja, quem tiver qualquer dúvida, qualquer, né, Rose, pergunta, mediante a sua casa, sua família, Exato. a esse texto também, a esse estudo, a gente está aí à disposição, né? A pastora Rose está aí à sua disposição. Quem não segue ela, segue lá. E vamos aproveitar aí agora, antes de começar essa live, para estar convidando seus amigos, mandando o aviãozinho que tem aqui embaixo. E você já vai aí agora convidando todos os seus amigos para não ficar de fora dessa live nessa noite abençoadora que tem muito a falar aos nossos corações. E se você tem um desejo também de rever a live passada, está salva lá no nosso GTV, Rose, e no canal do YouTube. Se você quiser estar vendo o que foi falado no Estabelecendo Prioridades, que foi o primeiro, né, tema do subtítulo, né, dessa live. Aí estarei começando hoje com um resumo, uma prévia do que foi falado, os pontos principais das reflexões, né, da live, da live e a reflexão de Ezequias. Ezequias era temente, ético, fiel, obediente, próspero em seu empreendimento. De repente, adoece e ouve que essa doença pode matá-lo. Ora, e o Senhor lhe dá a oportunidade de viver por mais 15 anos. Então, ele pede aí, né, Rose, a oportunidade a Deus de viver por mais 15 anos. Porém, ele não corresponde aos benefícios que recebeu do Senhor. O Senhor o desamparou, provar e levá-lo ele a um autoconhecimento pessoal, quebrar Verdade. padrões e ser mestre de si mesmo. Então Deus leva aí, né, Ezequias a um autoconhecimento pessoal, a quebrar padrões, a ser mestre de si mesmo. Aprendemos também que diante da morte, aquilo que é importante, aquilo que não é importante precisa se tornar.
importante. Aprendemos que Deus não colocará em ordem a nossa família. Ele nos dará a oportunidade de colocar ordem na nossa casa, na nossa família. Ai, que maravilhoso. Eu chego a me arrepio quando eu falo desse tema, gente, porque eu creio que toda família quer colocar ordem na sua casa. É tanto que quando eu falei esse tema, as pessoas que lutam pela família, que querem ver sua família bem-sucedida. E falar de família, para mim, Rosa, é um palpitar assim no meu coração. É tremendo, é maravilhoso. Dá vontade de chorar e dá vontade de gritar, porque é isso que a gente deseja. E nós estamos aprendendo isso. Aprendemos que é preciso agir antes que o caos se instale. Então, nós temos que edificar, que colocar ordem na nossa casa antes que se perca, né? E concluímos que não basta ser cristão, ter ética, ter sucesso, ser bom cidadão, ter uma família. É preciso decidir ser um herói ou uma heroína na nossa família. Enfim, para continuar usufruindo a bênção de viver em família, precisamos lidar com nossos espelhos pessoais. Isso é tremendo. Só de ler eu já fico assim maravilhado. Só de ler esse resumo. Não apenas para enxergá-los, mas abandoná-los, com o fim de nos tornarmos heróis e heroínas. Os fatos elencados nos capítulos 32, de 1 a 32, mostra que é preciso vigiar nos dias que sucedem as bênçãos para identificar nossos inimigos, perceber nossas vulnerabilidades, se equipar e traçar estratégias para vencer os inimigos. É tremendo isso, né, Rosa? É verdade. E agora Muito. eu já vou estar passando para você, que estará falando aí o que Ezequias precisou identificar, quais os inimigos. Aí eu queria que você começasse agora citando esses inimigos. Eu já estou ansiosa para te ouvir. Eu amo te ouvir, você sabe disso, né? Que bom, desde a EBD, da classe de casais, eu amo, você sabe disso. Você me ensina muito e eu tenho aprendido muito com você. E louvo a Deus pela sua vida. E agora eu quero ouvir de você o que Ezequias precisou identificar, os inimigos dele. Eu quero, em primeiro lugar, mandar um abraço aí para todos que estão nesta live. Lívia, dizer para todos. Eu vi Érica aí, Alda. E eu quero falar para vocês que, Danilo, que para mim é um prazer estar aqui nessa live compartilhando com vocês aquilo que eu tenho aprendido. Amém, glória a Deus. Aquilo que eu tenho entendido. Especialmente aquilo que nas minhas observações, na minha vida e à luz da palavra de Deus. Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Érica, eu creio muito na palavra de Deus como fonte de vida e como lâmpada para os nossos pés. E essa palavra de Ezequias trouxe uma grande reflexão para a minha vida também, Cris. E tem trazido, porque eu tenho me debruçado assim, na meditação desse texto, e cada dia que eu leio, algo novo Deus traz para mim, e eu creio que algo novo Deus trará para nós nessa noite. Porque assim como você ama a família, como ama a sua família, você também deseja que outras famílias sejam saudáveis, sejam felizes. Eu também. Nós desejamos que o propósito do Senhor, o projeto do Senhor seja estabelecido em cada casa. E a gente tem entendido, porque diariamente nós estamos se relacionando com pessoas, com casais, e o que eu observo é que as pessoas, a maior parte de nós, imaginamos que casamento vem pronto. Isso. Ou que é fácil se relacionar. É verdade. Mas o que nós temos experimentado, né, Cris? Até mesmo no nosso relacionamento, é que não é fácil se relacionar. Não. E é uma construção diária, né? Todo dia você tem que decidir. É uma construção diária de aprendizado. Nós precisamos aprender a se relacionar. Há no nosso imaginário a ideia de que as pessoas nascem uma para a outra e quando as coisas não estão dando certo,
é porque estamos com a pessoa errada. Não há esse pensamento, às vezes? É. E aí a gente vai aprender, nós vamos entender com o passar do tempo que não é por aí. Não. Que nós precisamos ser a pessoa certa. Isso. E nós precisamos Verdade. Entender que a construção de um casamento saudável passa por esses princípios que nós estamos aprendendo, que nós aprendemos com Ezequias. Verdade. É? E interessante Aprendemos que Ezequias, né, tá tão assim, pra você ver como que eu apaixonada pela palavra de Deus, porque como que ele tá tão atual, né, que a gente vê vários pontos que estamos vivenciando hoje no texto de Ezequias. E eu não conhecia esse texto e aprendi demais com ele. Não tinha meditado, né, estudado da forma que você tem nos mostrado. É tanto que eu tenho conversado com você, tenho falado, Rose, eu tenho visto tantas coisas nesse texto. Inclusive, quem puder depois também tá meditando, e ele é assim, transformador, como você mesmo falou. Não, a palavra de Deus, ela é rica. Amém. Eu também, diz que são como tesouros escondidos. Por isso que a gente tem que meditar. Então, meditando nesse texto, Cris, eu encontrei essas verdades. Esse texto aí nos mostra que existe alguns inimigos. Verdade. E existem inimigos externos e inimigos internos. E nós precisamos identificá-los, ou seja, dar nome a esses inimigos. Porque a gente tende a ver de uma forma que os inimigos, geralmente nós colocamos os inimigos como a pessoa apenas. Verdade. Ou não identificamos os reais inimigos. E esse texto vai nos mostrar que existem os reais inimigos. E se nós quisermos preservar os nossos casamentos, se nós quisermos ter um relacionamento feliz, nós precisamos dar nome a cada um deles e prestar atenção. No caso de Ezequias, você mencionou aí que Ezequias ele passou aquele momento em que ele teve que priorizar algumas coisas. E ele ia morrer e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. 15 anos Foi justamente nesse ínter aí, nesse 15 anos de vida, que algumas coisas começaram a desandar na vida de Jeremias, ou de Ezequias, né? De Ezequias. Ezequias. A Alda está pedindo aqui para dizer o texto. 2 Crônicas 32. A história de Jeremias se encontra em 2 Crônicas 32. O que foi de mim? De Ezequias, em Jeremias 32. E também se encontra em 2 Reis 20. Hoje eu vou focar em 2 Reis 15. Ou 2 Reis 20, que é a segunda parte. De 1 a 16. É a segunda parte dessa história. Que entre essa parte aí, os inimigos dão presentes. Cuidado. Foi quando eu estava meditando, eu falei, gente, que coisa incrível isso. Por quê? Porque nós, às vezes, estamos diante do inimigo. Verdade. Nós, às vezes, colocamos os inimigos dentro da nossa casa. É isso mesmo. E nós não percebemos. Ezequias, ele tinha vários inimigos. Se você for ler a história dele, você vai perceber que um dos inimigos dele era Senaqueribe, que era inimigo externo, era um inimigo real. O texto vai mostrar que esse inimigo, Ezequias estava atento. Ele estava atento. E no momento que Senaqueribe agiu contra ele logo agiu também para combater o inimigo. Mas não é assim sempre. Às vezes os inimigos vêm nos atacar, às vezes os inimigos querem nos roubar e nós não estamos atentos, nós estamos distraídos, focando o nosso olhar em outra coisa. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar os nossos inimigos, os externos. O inimigo externo de Ezequias, Senaqueribe, ele tinha propósitos. Qual foi o propósito que ele teve ao atacar? O que é que ele quis? O que é que ele fez, né?
E Senaqueribe, ele trouxe a vida de Ezequias a dúvida, ele trouxe a insegurança, Verdade. ele trouxe também a necessidade de Ezequias abandonar a Deus. Então, quando ele chegou, ele começou a atacar Ezequias, para que Ezequias perdesse as convicções que ele tinha, a força que ele tinha para lutar. Porque toda vez que o inimigo chega até nós para querer roubar algo de nós, ele vai trabalhar para nos deixar fragilizado, né? Assim Senaqueribe fez. Mas esse inimigo aí, nós vamos perceber que ele conseguiu vencer, porque ele estava atento. Nós não vamos falar sobre isso, porque não vai ser o foco, mas eu queria convidar você a prestar atenção, porque tem lições maravilhosas. Porque quando nós estamos atentos para as investidas e as artimanhas dos nossos inimigos, nós podemos estabelecer metas para destruir. Isso mesmo. Por isso que na maior parte das vezes ele chega de mansinho, porque esse Senaqueribe, ele chegou avisando. Ele mandou carta, né? Ele mandou carta avisando, ó, vou destruir, vou tomar, né, a terra, o seu território. E aí ele conseguiu, então, se prevenir. Mas, assim, houve um inimigo que foi pior do que esse inimigo aí, que foi o inimigo chamado Merodach Baladá, filho de Balada, né? Filho de... Vamos ver aqui. Se encontra aqui no livro de Reis. No livro de Reis, ó. Tá vendo? Logo após Ezequias ter a oportunidade de viver mais 15 anos, aí ele passou um momentinho assim de trégua, disse que as guerras acabaram. E aí o que aconteceu com ele? Ele venceu muitas guerras, ele se tornou uma pessoa muito importante, muito conhecida. A partir daí, todas as pessoas aclamaram, conheceram, ele se tornou uma pessoa famosa. E no versículo 12 do capítulo 20 vai dizer o seguinte, que nesse tempo, Merodach Baladá, filho de Baladá, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. E Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, esse rapaz, essa pessoa aqui, Cris, ele veio com um propósito. E o propósito não era de apenas de dar um presente. Ele trouxe o presente. Porque o presente serviu, nesse caso aí, para distrair, para agradar, para envaidecer, para tirar as foco, barreiras, né? Tirar o foco, para tirar as barreiras de proteção de Ezequias. Como Ezequias teve uma trégua, eu acredito que ele parou um pouquinho e tirou e descansou, né? E aí veio o inimigo, porque quando a gente pensa em inimigos, a gente pensa em alguém que quer destruir, roubar, matar, tirar algo de nós, né? E essa pessoa aqui, ele era um inimigo. Ele queria conhecer o reino, né, de Ezequias, conhecer a vida de Ezequias, tudo que Ezequias tinha, para, a partir daí, ele lutar com aquilo que ele tinha visto e aquilo que Ezequias tinha revelado sobre si e sobre o seu reino. Isso aí não é forte?
Quando eu li esse texto, eu falei, misericórdia, os inimigos realmente às vezes nos dão presentes, cuidado. Mas nós só pensamos no presente. Você vê o texto aqui? Verdade. Vai dizer aqui, Ezequias se agradou. Isso. Tá vendo? Então, esse agradar aqui é que é o problema. Porque quando a gente se agrada, a gente, a gente acaba confiando na pessoa. Verdade. A gente acaba deixando que essa pessoa comece a entrar na nossa vida. Isso mesmo. E a gente começa a entregar para essas pessoas coisas nossas e dando a ela munição para nos destruir. Isso mesmo. E foi isso que aconteceu. Verdade. Mas dificilmente Ezequias. Eu quero falar Jeremias. Eu gosto de Jeremias. Ezequias, nesse momento, ele não estava pensando nisso. Ele não estava pensando nisso. Ele não percebeu isso. Ele não percebeu isso. E a gente precisa perceber que muitas vezes o inimigo ele vai usar as nossas fragilidades. Ele vai usar aquilo que há de vulnerável em mim. Ele usa aquilo que nos seduz para nos atacar. Verdade. E isso é muito forte. Verdade. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que nós precisamos tomar cuidado. Não podemos deixar a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos relacionamentos expostos a qualquer pessoa. Verdade. Precisamos ter prudência. E nós que lidamos com casais sabemos, né, que geralmente muitos relacionamentos se acabam porque faltou essa prontidão. Essa prontidão. Se eu estou numa guerra, eu preciso me comportar como um soldado que está a qualquer momento pode acontecer uma guerra e eu preciso estar preparado. Não é? O Ezequias, ele venceu Senaqueribe, o outro, porque ele estava atento. Se você for ler o texto, diz a Bíblia aqui que ele sabia do que estava acontecendo e rapidamente ele se vestiu de armas para combater o inimigo. Mas na maior parte das vezes, não. Porque nós não estamos... Às vezes nós nem achamos que temos inimigo. É verdade. Mas nós temos. Inimigos externos e internos. E aí, que tipo de inimigos? Né? Que tipo de inimigo nós temos? Nós temos, eu e você. O primeiro inimigo que a gente sabe que existe, né? Talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo não acreditem nisso, mas eu acredito que existe isso, né? Que existe um reino espiritual. Existe? Né? E existe um inimigo, que é o diabo, né? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir as vidas. E destruir, porque uma família destruída, Cris, uma família destruída destrói vidas. Porque quando uma família vai bem, tudo vai bem. Mas uma família desestruturada, engraçado que Juninho sempre gostava de contar, né? Que ele nós dois, casal, não conseguimos fazer nada se tiver brigado um com o outro. Porque não funciona. Quando a família vai bem, é mais fortalecida. E realmente a gente tem que estar aí forte. E quando a gente vai mexer, trabalhar com casais, com família, a gente tem que se revestir mais ainda dessa armadura, porque o inimigo fica furioso. Eu também creio nisso. Eu creio nisso. A gente tem que ter muitas batalhas espirituais, muita oração, se revestir, né, da armadura mesmo de Cristo, para poder a gente conseguir vencer, porque não é fácil. A gente enfrenta muitas lutas, muitos desafios. Inclusive, até agora, até testemunho, né, para acontecer essa live. Agora eu mesmo tenho enfrentado vários desafios, eu creio que você também, muita oração para dar tudo certo, porque o inimigo não quer ver a família
unida, crescendo junto, porque a família unida fica mais fortalecida. Aí, Rose, nós sabemos que, além de ter esses inimigos, que é o diabo, o inimigo que você falou, como externo, Ezequias né? tinha externo, tem também os inimigos internos, os quais serviam de isca para atraí-lo, né? Para atrair Ezequias, que inclusive Atrair, nós né? temos esses inimigos, porque é o que acho que o pior inimigo é o que está dentro de nós, né? Que às vezes nos impede aí de alavancar, de a nossa família ser abençoada. Um inimigo que eu creio que você vai falar, estou aqui me adiantando, eu creio que você vai falar esse, mas eu creio que na família não existe um inimigo maior que destrói do que o orgulho. Eu penso. Porque o orgulho, você não vou pedir perdão, não vou pedir perdão, eu não vou te pedir perdão, senão eu não vou fazer aquilo. Não, só se a pessoa vir falar comigo primeiro, entre marido e mulher, né? O casamento, a família, o filho. Então eu não vou falar. Então acho que o orgulho é um dos maiores inimigos assim interno, né? Que é que a gente tem que quebrar o nosso eu. Mas aí você fale agora aí desses inimigos que Ezequias enfrentou, trazendo para a nossa vida esses inimigos aí. Quais serviram de isca para atraí-lo? Eu tenho entendido, Cris, que os inimigos externos, eles só nos atingem por causa dos nossos inimigos internos. Porque justamente o inimigo externo, ele vai atacar justamente na área que nós somos vulneráveis. Verdade. Entendi. Aí vamos observar aqui. Deu para entender. Vamos observar aqui o que aconteceu com Ezequias, ó. Ezequias, nós vimos na palavra que diz assim, que Deus deu 15 anos de vida a ele, mas ele não correspondeu. Por quê? Porque ele se exaltou. Isso. Exaltar é você querer tornar-se superior, é você se envaidecer. Então, o primeiro inimigo de Ezequias foi a vaidade. Verdade. E por causa da vaidade, de Ezequias, ele permitiu que ele deu lugar, deu vazão para que esses inimigos entrassem na vida dele. Porque ele se agradou. Uma outra coisa que a gente observa, que a soberba, o orgulho, vaidade, era algo que começou, né? É como se tem um texto aqui na Bíblia que mostra isso. É como se nessa trégua nesse momento, esses 15 anos de vida que o Senhor deu para Ezequias, para que Ezequias consertasse a vida dele. Ao contrário, aconteceu. Houve um decréscimo, um momento de decréscimo espiritual na vida dele. E ele abriu várias brechas. E essas brechas na vida dele fez com que ele obtesse um resultado muito negativo, especialmente com o filho dele. E aí a gente vai perceber que nós precisamos identificar as nossas áreas de vulnerabilidade. Ele foi vaidoso, por isso ele deixou que o inimigo entrasse na casa dele. Segundo, ele foi imprudente. A prudência é algo que nós devemos levar para as nossas vidas. Verdade. Levar para o nosso casamento. Porque a falta de prudência dele fez com que ele se fizesse compromisso com alguém que ele nem sequer conhecia. Quer ver? Vamos ver aqui? Aí o que aconteceu? Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Ó, duas perguntas. Você viu aí? Isaías, porque Isaías era amigo dele, amigo íntimo. Perguntou para ele: você sabe quem são esses homens? Você sabe de onde eles vieram? Ó, Cris, que coisa forte. Mas ele estava tão envolvido com os presentes, sabe? Porque ele vem com presente. Quando as coisas vêm chegar na nossa vida, né? Vem as coisas assim, às vezes é um emprego, às vezes, né, é uma oportunidade assim,
de um trabalho fora daqui. Quantas Isso, pessoas estão saindo da sua casa, indo morar fora do país, né? Para conseguir dinheiro, verdade. né? E são oportunidades que vêm. E que você enche os olhos e fala, ai meu Deus, isso aqui é muito bom. Porque são presentes. O inimigo para nos atacar, ele não vem dizendo bem assim, é ruim, gente, é ruim. E aí a falta de prudência que ele tinha, que ele teve, fez com que ele caísse nesse laço Verdade. do inimigo. Uma outra coisa, além disso, desarmou totalmente ele, porque às vezes a vaidade da gente desarma a gente, desarma. Verdade. Ou quando a gente acha bem assim, você já viu, eu já vi gente chegar assim para mim e falar, Rose, eu tive essa e essa oportunidade, eu falo bem assim, isso aí não vai ser bom para a pessoa. Mas a pessoa fala, não, isso é maravilhoso para mim, é maravilhoso. Ezequias achou isso. E sabe o que é que ele fez? Foi tão maravilhoso para ele que ele esqueceu de um princípio da palavra, que a Bíblia diz que nós não devemos fazer alianças com povos que não sejam aqueles os quais Deus tinha determinado. Verdade. Esse povo aqui eram da Assíria. E a Bíblia é clara, essa questão da aliança é algo muito forte. A Bíblia é clara a dizer, para você fazer aliança com alguém, você tem que saber quem é esse alguém, Isso. você tem que saber suas crenças, você tem que saber seus valores, você tem que saber o que é que essa. Você tem que saber, porque se você não souber, você vai se comprometer com alguém que vai gerar problemas em sua vida. E no reino espiritual, isso tem uma grande relevância e pode trazer sérios prejuízos na vida da pessoa. A Bíblia mostra que houve mortes, inclusive houve, né? O Senhor desamparou Ezequias porque Ezequias começou a desobedecer os princípios que Deus tinha já determinados e que ele sabia. E que anteriormente ele cumpria, mas depois ele deixou de lado. Expor a família, né, também. Expor a família, acabar com a família. Inclusive, mediante disso aí que você está falando, que você falou presente, um bom emprego, um bom salário, que aos seus olhos, aos olhos. Aí já vem falar da live passada, que é estabelecendo prioridades. O que é eterno ou que né, do mundo aqui agora, que tudo vai passar. Então, às vezes, a gente olha as finanças. Aí eu lembrei de uma vez que Juninho, me desculpa aqui falar, mas é porque eu me lembrei na hora que você falou. Não, pode falar. Que Juninho uma vez recebeu uma proposta de trabalho. A gente estava muito bem família, que a gente é muito família, muito unido, muito casa, muito junto. E ele recebeu uma proposta de ter que voltar a ficar viajando a semana toda e ficar dias longe de casa. Aí ele falou, não, conversou comigo, do coração dele mesmo, ele não aceitou. E não aceitou. Se ele fosse ver o lado financeiro, se nós, como família, fôssemos olhar o lado financeiro, o lado, né, a gente aceitaria. Mas a gente olhou, a gente tem que ver o quê? O que é eterno. A gente está criando prioridades, valores nos nossos filhos, né? Os filhos pequenos. Então, eu sei. Exato. Lógico que tudo tem a sua exceção. Mas isso aí a gente pode ver como um presente, falar, ó, vou ganhar tanto, vou ganhar 3 vezes mais e cair numa armadilha, né, de um presente enviado por um inimigo, destruir a família, destruir o casamento. Entendeu? Só falar isso aí, Rose, né? Esse exemplo. Exato. Ele não observou a aliança, ó. Tá vendo? Uhum. Ele não observou a aliança, ele foi o quê? Desobediente. A desobediência, Cris, pode trazer sérios prejuízos para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz isso. E Ezequias, então, quebrou a aliança e, por meio dessa aliança, ele perdeu a batalha, viu? E perdeu a proteção. Isso acontece, às vezes você chega assim e fala bem assim, ou eu já vi casos mesmo de pessoas que chegaram para os pais e os pais diziam bem assim, minha filha, não case com esse rapaz, ou meu filho, não case com essa moça, não case. Ah, mas ele é tão maravilhoso.
E aí os pais falam bem assim, não, por quê? Porque os pais veem, né? As pessoas que são autoridade sobre a nossa vida, Verdade. nós precisamos ouvir. Aliás, nós precisamos ouvir conselhos. Isso. A Bíblia diz assim, ó, na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Olha o que aconteceu aqui. O texto vai mostrar, ó, Isaías, olha o que Isaías disse aqui. Então Isaías, o profeta, disse: quem foi aqueles que respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram, perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto é em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Olha que forte, Cris. Verdade. Olha, ele tinha, Cris, como um amigo Isaías. Isaías, nesse período aqui, era um profeta. Isso. Era alguém que tinha a palavra e ele recebia de Deus direção. Era alguém que anteriormente orou e ele foi curado da doença que ele tinha. Era alguém que estava com ele constantemente. Isso. Porém, Ezequias foi totalmente imprudente e, ao mesmo tempo, ele foi totalmente independente. A independência é um inimigo Verdade. interior que pode nos levar a problemas seríssimos. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós temos assim, na família, os pais da gente falam alguma coisa pra gente, e a gente fala, quer saber de eu não vou ouvir nem meu pai, nem minha mãe, nem meu pastor, nem Bíblia, nem nada. Tem gente que fica assim, ó, com o presente. Meu Deus, é um presente, tá lindo. Eu me agradei disso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e pã, e vai. E aí a pessoa se frustra, porque Deus instituiu pessoas, Deus constituiu pessoas na vida da gente como autoridade. Verdade. E na multidão de conselheiros há sabedoria. A independência pode nos levar a abismo. E isso aconteceu também com Ezequias, porque Ezequias já estava muito bem, né? Acho que ele falou bem assim, eu me basto. Verdade. A vaidade às vezes não faz isso na gente, a vaidade faz isso com a gente. Às vezes a gente fala bem assim, eu me basto. Eu vou pedir conselho para quem? Às vezes a gente fala bem assim, eu já sou adulto, né? Para que eu vou pedir para minha mãe? É verdade. Pedir para tal pessoa. Filhos, né? Filhos que casam, filhos que separam. E aí a gente vai perceber quantas vezes eu às vezes falo assim, nós que lidamos com pessoas, já tivemos experiências assim, né? Em que a pessoa quebra a aliança, pessoas que se relacionam com outros antes de ter prudência, se relacionam sexualmente, sabe? Sexualmente com pessoas antes do casamento, quando a palavra diz bem assim, depois, preserve, né? Porque a gente sabe que hoje em dia fala-se que não, mas a gente sabe que há consequências. E nós sabemos, nós que lidamos com pessoas, sabemos o tanto de consequências que as pessoas trazem consigo quando elas transgridem algumas coisas. E aí a gente vê que ele transgrediu isso, ele não parou para ouvir. Se ele tivesse parado e falado, bem, sou Isaías, o que é que você acha? Você viu que Isaías ficou estarrecido. Isaías falou bem assim, o que que você mostrou dentro da sua casa? Você viu, Cris? O texto não mostra isso? Ele disse bem assim, mostrei tudo. Tudo, não tem nada na minha casa que eu não tenha mostrado para esses. Quer dizer, olha, Cris, que terrível isso. Isso acontece, às vezes, na nossa vida, nos relacionamentos. Nós não deixamos inimigos. Eu conheço pessoas, Cris, que baixaram a guarda de tal forma que eu já vi pessoas perderem seus esposos. E esposas também acontece isso, porque colocou dentro de casa uma pessoa que não conhecia. Eu já vi também. E aí essa pessoa ficou em casa, e aí conviveu. Daqui a pouco essa pessoa tomou o marido. Já vi também. Entendeu? Entendi. Gente, na hora que eu vi esse texto, eu falei, meu Deus, e eu já vi até isso. pessoas, né, que conhecia também, que botou dentro da sua casa e
É, dessa maneira. isso acontece, Acontece. já aconteceu até irmãs, né, fazer isso. É. Já Melhores aconteceu de amigas. você, fazer, querem ajudar, né? Verdade. Então, assim, tudo que nós, o que é que o texto vai nos, eu acho assim, que a palavra de Deus ela serve para nos advertir, né? É. Ela vai mostrar para a gente que nós precisamos ter cautela. Não Para não podemos expor nossa família agir, em perigo, né, né? Rose? Exatamente, porque o inimigo ele se aproxima com elogio, Verdade. reconhece, ó, ele reconhece o que ele fez, reconhece o território, Isso. seduz, engana, desperta todas as áreas de fragilidade. Ele despertou Uhum. todas as áreas de fragilidade de Ezequias com o objetivo de identificar as fraquezas e usar para destruir Ezequias. Você acha que o inimigo faz isso comigo e com você? Faz. Ele tenta. Tenta. E o Não que é que faz, nós... não. Tá repreendido. Tenta. Ele tenta. Ele Ele tenta. tenta, mas ele tenta com todos, porque Tenta. o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Inimigo Verdade. a gente já sabe, é alguém que quer o nosso mal. Isso. É alguém que quer nos pegar. E onde é que ele vai nos pegar? Nas nossas fraquezas. Fraquezas. Foi justamente no momento de fragilidade de Ezequias que o inimigo começou a trazer à sua vida consequências de suas próprias escolhas. Então Verdade. nós vamos Nossas perceber também escolhas. que muitas coisas que nós sofremos na vida da gente, Aí conjugal, vem, né? Ezequias é né? munição, né, aos inimigos para Exato, roubar seus exato, tesouros, né? E às exato. vezes, Aqui, e nós temos feito isso, exato, né, no nosso dia a dia. Nós temos exato. dado Se não munição tomarmos para os cuidado, daremos. inimigos roubar nossa casa, nosso esposo, né? Entrar na nossa casa, quer dizer, melhor, nós temos dado munição para o inimigo entrar na nossa casa, roubar nossos esposos, roubar nossa família, ou vice-versa aí, né? Então a gente tem que. O que a gente pode fazer, né, Rose? O que fazer? É, ele vem e rouba a nossa paz, né? Se Isso, não é o esposo, é a paz, é né? verdade. É a Primeiramente, alegria, né? É a alegria, é, né? Então a gente precisa, primeiramente, parar de ficar desprotegido, parar de ficar desatento. Nós precisamos estar atentos, atento, estar atentos, atento, estar atento. prontos. Eu já estou Nós aqui anotando precisamos nos tudo, ó, vocês já vão colocar, anotando aí. nós precisamos nos colocar assim de prontidão, porque esses Isso. inimigos eles existem, porque nós vamos perceber que ele vai usar o quê? A nossa fragilidade. Então, uma outra coisa que eu quero relatar para nós, que Deus trouxe isso à minha mente, é o Quando nós seguinte: estamos eu vulneráveis. preciso conhecer, eu preciso conhecer as minhas áreas de vulnerabilidade. Qual é a minha. A de Ezequias foi o quê? Ó? Isso. Imprudência, independência, vaidade, soberba, orgulho. Isso aí foi de Ezequias. E qual é a área de fragilidade de algumas de nós? Pode ser o sexo, né? Pode ser o orgulho, pode ser as finanças, né? Eu coloquei aqui uma lista. Pode ser a precipitação, pode ser a dúvida, pode ser o pânico, pode ser o desejo, pode ser o hedonismo, pode ser o materialismo, pode ser pensamentos, pode ser oportunidades, pode ser expectativas. Ó, como é que acontece? Quer ver? Essa área de expectativa eu tive analisando é muito forte. Porque expectativa é o ato de você ter o seu casamento e você estar sempre insatisfeito, infeliz e frustrado e Isso. frustrada. Sempre olhando para a vida do outro, dos outros, e achando que o melhor está no casamento do outro, está na família do outro. E às O jardim do vezes outro é sempre mais verdinho, mais florido. e às vezes o seu próprio cônjuge, né? Ou vice-versa, nem sabe as suas expectativas. E aí você nutre isso no seu coração. Sabe, Cris? Nutre isso. E essa insatisfação. E as pessoas que te rodeiam percebem isso. Pode ser. E se chegar uma pessoa mal, um conselho mal, pode ser um inimigo também, né, Cris? Alguém chegar e falar bem assim, ai, seu marido é muito
muito grosso com você. Larga esse marido, deixa essa família, parte para Os outra, maus conselhos. né? Aí você abre e começa, fala. Daqui a pouco você tá por causa de uma expectativa que não se E todo concretizou. dia. Às vezes o outro nem sabe, às vezes o outro Verdade. nem sabe que você tem essa expectativa, porque eu já observei isso. Eu já observei que nós nem, às vezes nem sabemos a expectativa do outro e a gente fica doente, por causa de uma expectativa que eu tenho que o meu marido nem sabe, nem a minha esposa sabe a respeito de mim. Porque nós precisamos entender que as expectativas elas precisam ser compartilhadas Verdade. com os cônjuges, né? E nós nunca devemos colocar a nossa felicidade naquilo que o outro pode nos oferecer. Verdade. Porque nós precisamos ser felizes. Nós precisamos ter o sentido da felicidade em nós primeiro. Por isso que a Bíblia diz bem assim, ame a si mesmo. Tenha a sua própria identidade, né? Tenha o seu próprio propósito e viva esse propósito, né? Se o outro não oferece aquilo que você que deseja, você que é assim, terá algo para oferecer para o outro. Então, isso é muito importante. É importante a questão da comunicação, que eu acho que O é um inimigo diálogo. que eu acho que é um dos maiores problemas que a gente conversa, né? No casamento, essa questão também é um inimigo no casamento, a comunicação. A comunicação. Então, nós precisamos identificar. Então, é momento de identificação pessoal. Né? Você que está aí ouvindo a gente, porque o que Deus tem trabalhado em mim esse já há algum tempo. Ele tem me mostrado assim as minhas áreas de fragilidade. Eu já sei, tem muitas coisas que eu sei. Pronto, eu identifiquei. Aí a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos Nos libertará. libertará. Não haverá jamais libertação se nós não identificarmos e reconhecermos os nossos inimigos externos e internos. Internos. Ponto. A partir daí, né? A partir daí, como fazer? O que fazer? Então eu preciso, tem um versículo na Bíblia, a Bíblia diz que quem quer sabedoria pede a Deus, né? Porque a todos Deus dá liberalmente. E Verdade. eu oro muito ao Senhor, eu peço muito, eu falo, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê coração Eu quebrantado. também tenho Porque orado muito pedindo isso. o orgulho é uma área minha, né? Não, porque você sabe que o orgulho tem várias áreas, né? Tem várias áreas. Eu não sou orgulhosa na área de querer me sentir melhor do que outras pessoas, de possuir as coisas, mas tem áreas em minha vida no orgulho que eu já identifiquei que eu preciso deixar Deus tratar. Não sou eu, de mim mesmo, eu não consigo, mas eu tenho orado ao Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor aquela música assim, todos os dias eu acordo e eu vou para o meu momento de meditação e eu canto aquela música, liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, porque se você estiver aqui, então eu venço esse pecado, né? Porque nas minhas relações interpessoais, e especialmente, como eu disse na live anterior, na minha relação com o esposo, né? Que é o que aquele que está todo dia comigo, tem áreas na vida que a gente percebe que às vezes o orgulho não deixa a gente ceder. Verdade. Então, é uma área que eu entendo, que eu tenho entendido que eu preciso de uma transformação. E eu tenho orado ao Senhor. Porque eu tenho visto que isso aí tem dado munição ao inimigo, dado brecha ao inimigo, para tirar, às vezes, a paz. Tirar a Né? nossa paz é o primeiro, né? Então, tirar a paz. Tirar a paz. Então, como eu vou vencer isso? Tá perto de acabar? Eu venço reconhecendo e eu venço buscando ao Senhor. Eu tenho que buscar e eu tenho que querer deixar. Eu falei aí, nós devemos querer ser a heroína, o herói e a heroína, né? Porque Nós se eu esperar o devemos outro ser. mudar, se eu esperar o outro mudar, o outro é ele Deus, ou ela e Deus. Eu preciso reconhecer os meus Os erros. nossos espelhos Então, pessoais, né? Nós precisamos dos nossos espelhos exato, os pessoais. espelhos pessoais.
E a gente vai perceber, Cris, eu tava observando. Tudo isso que aconteceu em Ezequias foi justamente para Ezequias se ver. E eu estava pesquisando aqui que o que o Senhor fez com Ezequias foi promover, levar Ezequias, diz que a psicologia chama de catarse, que é um despertar, uma quebra de padrão nele, entendeu? Uma quebra de padrão para que ele pudesse realmente mudar alguns sistemas de valores e alguns hábitos que são os inimigos. Porque se esse, um coração quebrantado, compungido, derramado, uma mente mudada, uma pessoa mudada, ela vai das bênçãos, né? Vai chegar esses inimigos, né? Vai. A vaidade, por exemplo, a vaidade. Como é que a vaidade entra no casamento? Eu já vi pessoas abandonarem a esposa ou vice-versa por sentir-se superior ao cônjuge. Sentir superior. Alguns eu já vi deixar porque a mulher era gorda, eu já vi. E eu já vi outros, conheci pessoas que o marido era uma pessoa intelectualmente mais bem preparada do que a esposa e ele sentia vergonha. Será que esse é o caminho? Não é. Não. O caminho é, bom, se eu amo, eu vou procurar, então, ajudar a minha esposa a chegar onde eu estou, ou vice-versa. Não abandonar. Né? Eu acho que nós precisamos abandonar alguém se esse alguém, em um casamento, for um estuprador, né? For uma pessoa que bate, porque aí a gente tem que tratar de uma forma diferenciada, né? Porque eu tenho entendido que em relacionamento não é padrão. Cada caso é um caso. E cada caso deve ser tratado de forma diferenciada. Verdade. Com quem é que eu estou lidando? Quem é o meu esposo? Quem é minha esposa? É uma pessoa com falhas de caráter ou uma pessoa doente? Porque se for doente, eu não vou, de forma alguma, ter essas posturas que nós estamos orientando aqui, né? Mas se for, eu preciso ter essa postura de procurar mudar a mim para poder salvar um relacionamento, construir um relacionamento saudável, porque a pessoa é alguém que vale a pena. A pessoa tem defeitos, mas que podem ser tratados, né? Recuperados. Ou uma área também da independência, Cris, que eu acho que nos nossos dias acontece muito. O que tem mais destruído também muitos casamentos é justamente isso aí. Porque, eu sou independente, eu não preciso de você. E até os inimigos que são enviados para falar, né? Por que você tá com esse... Eu escuto muito isso. Pessoas que falam, já me falaram, por que você tá com esse homem? Por que você tá com essa mulher? Você não depende dele para nada. Para quê? Para que você tá vivendo com ele? Né? Então a gente precisa mesmo ficar observando isso aí, porque isso aí já é atento e revestido. Porque essas coisinhas já vem a vaidade, né? Verdade. Eu ganho mais. Alimenta. Minha profissão é bem melhor. Eu que sou do ordem aqui na minha casa. Para que eu tô sem ele eu posso. Sem ele eu posso viver. Sem ele eu sou até melhor, sem ela eu sou até melhor. Para quê? Vou viver com ele para quê? Ele não tá me ajudando em nada. Então, e aí já vem a pessoa, separa mesmo. E aí já vem para destruir mesmo. Os inimigos, né? Para destruir, para minar. Olha essa questão da independência que ele teve, né? Ele teve independência. Ele não quis ser interdependente, ele quis ser independente. Mulheres que ganham mais do que marido. Você tem 5 minutos, viu? Ih, já está na hora, né? Então, assim, é muita coisa que a gente precisa ver. E a Lívia está dizendo aqui, inimigos têm entrado com palavras, maus conselhos, verdade. Então nós precisamos identificar. E para que a gente consiga vencer, é nós estarmos o tempo todo com essa posição de guerreiros, né? De guerreiros. Eu sou aquela pessoa que eu quero realmente
proteger o meu casamento contra as investidas dos inimigos que são externos e que são internos. Verdade. Então eu preciso então identificá-los, colocar diante do Senhor, lutar para deixar conversando, né? E ao mesmo tempo se autotrabalhando diariamente, porque casamento não nasce pronto. Não. Casamento se constrói todos os dias. Ninguém é perfeito. Verdade. Ninguém é perfeito. Ninguém. Então vai ter sempre algo na minha vida, na vida do meu cônjuge, que é ruim e que juntos nós iremos tratar para que possamos ter alegria e paz dentro do casamento. E pegar e tirar essas possibilidades do inimigo das brechas. Tire as brechas, porque as brechas estão deteriorando e acabando muitos casamentos. Isso é importantíssimo a gente realmente identificar isso para vencermos, né? A palavra do Senhor diz assim, ó Cristo. A palavra diz bem assim. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, assim, nós precisamos colocar o Senhor no centro. Porque quando nós colocamos o Senhor no centro, do centro vem a fonte de tudo que é bom, para tratar as nossas imperfeições e nos colocar no prumo do Senhor. Para que todas essas coisas que nós colocamos aqui como inimigos, que têm trazido tantos problemas às nossas vidas, venham morrer a cada dia de nós e a vida de Deus venha gerar vida em nós. Amém. Mudança em nós. Para que a gente possa ter uma vida abençoada e abençoadora. O que a gente sabe é que não existe milagre. Verdade. E se a gente quer ser, e se nós quisermos casar para sermos independentes, é melhor a gente não casar. Porque se você casou, você nesse momento está dizendo bem assim, eu não sou independente. Eu agora estou vendo uma sociedade. Juntos, e tem que ser juntos, né? Juntos nós vamos conseguir essas mudanças. Ô, gatinho lindo! Beijo. Verdade. Né? Que nós possamos revertir a nossa casa, a nossa família. Eu queria finalizar essa live orando, eu queria que você orasse, porque eu vi muita gente aí pedindo oração, para que Deus possa assim, estar nos dando sabedoria para estarmos revestindo mesmo a nossa casa, a nossa família, com oração, com fé, tomando também a decisão, porque a gente precisa assim, colocar Deus no nosso casamento, ter fé, orar, mas a gente precisa todo dia, eu falo que casamento é uma decisão diária. Nós passamos por decisões todos os dias. A gente decide qual a roupa que a gente vai vestir, a gente decide o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, a comida que a gente vai cozinhar. Então, o conselho que eu deixo hoje é: vamos decidir amar o nosso cônjuge, amar o nosso esposo, amar a nossa esposa incondicionalmente e nos revestir para que os inimigos não venham nos atacar, né? Que a gente venha decidir também quebrar o nosso orgulho, o nosso eu, a nossa vaidade, aí como você falou, nos esvaziar de nós mesmos e nos encher mais de Deus. Eu sempre falo que criar filhos e casamento não é uma receita, não é uma receita pronta, né? Que a pessoa sempre pergunta. A gente vai na vivência, na convivência, no dia a dia, aprendendo com os erros, aprendendo com as dificuldades, aprendendo com esses próprios presentes aí que são enviados muitas vezes por nossos inimigos, que como tratar e lidar no casamento, né? Então, assim, eu quero já te agradecer, porque essa live tem sido muito edificadora, tem edificado muitas vidas, eu saiba disso, eu tenho recebido muitos e muitos comentários, sempre quando termina a live aí, as pessoas estão sendo edificadas, lares estão sendo abençoados, e eu louvo a Deus pela sua vida, quero que você finalize aí orando, que a live já vai cair, e convidando todos a estarem conosco aqui no próximo sábado, que vai ser o final, né? Já tô com pesar, a última live, que vai ser herança. Mas nós vamos ter outra, sobre beleza, um monte de coisa outras, aí. Em nome de Jesus. Herança. A Bíblia é maravilhosa, fala sobre tudo. Que você vai escolher. Legado. Né? Ou herança ou legado, que você vai escolher. Então, Rose, nós temos apenas 30 segundos. Eu gostaria que você finalizasse aí orando. A live vai cair. Mas orando por Amém. todos.
Deus abençoe as nossas vidas, Amém. nos ensine, que essa palavra que fora ministrada nessa noite encontre um lugar especial em nosso coração Amém. e que o Senhor venha promover as mudanças que Em precisamos. nome de Faça com que Jesus. nós olhemos para nós mesmos, ó Deus, e a luz da tua palavra e a luz do teu mover, do teu tratar, venha nos transformar para que nós possamos ser agentes